Olá, estamos dando início a mais um programa Lu Rodrigues e hoje com o quadro Casamento Inteligente com Mirela Vaz. Seja muito bem-vinda, Mi. É um prazer ter você aqui, como sempre, sempre trazendo conteúdos maravilhosos. Então, seja muito bem-vinda a esse programa mais uma vez. Obrigada, prazer em estar aqui para a gente trazer esse conteúdo maravilhoso que nós vamos falar hoje com a Laura, que é a nossa convidada, depois a gente apresenta ela. Isso mesmo. Mas antes de mais nada, eu quero aqui apresentar a Mirela. Aliás, ela vai se apresentar, né, gente? Mi, fala um pouquinho aí do teu trabalho que vem aí repercutindo, principalmente nas redes sociais, onde você traz com bom humor sobre casamento inteligente. Você vem trazendo uma mensagem leve para os casais. E você vem aí orientando algumas mulheres como elevar os seus casamentos, não é isso mesmo? Exatamente, então sou terapeuta de casais, mas eu trabalho com mulheres, entendendo que as mulheres, nós somos as condutoras de um relacionamento, né? Nós que conseguimos, as donas das emoções, os homens mais racionais, então a gente vai conduzindo os homens e por conta disso eu trabalho com mulheres. Hoje eu tenho um curso online, que é um curso Casamento Inteligente, e também faço mentorias individuais. Eu dou palestras, né? O que eu mais faço, na verdade, é palestras nas escolas, nas empresas, em grupos. E eu tenho pedagogia de formação também, né? Além de terapia de casais. E nas redes sociais, por que eu trago com bom humor? Porque o dia a dia, né? O dia a dia nosso já é um pouco puxado, né? Já é muito pesado, muitos conteúdos, muitas informações. Então, quando a gente traz de uma maneira mais leve, trazendo leveza não só para o nosso dia a dia, mas para o casamento, se torna mais prazeroso, né? Esse cotidiano do casal. Muito legal. Mirela, uma curiosidade que eu tenho, até porque, né, falta aí uns 3 aninhos para fazer os 40. E eu tenho essa curiosidade de saber, para você, o que acontece com as mulheres de 40 anos, a partir dos 40 anos? Como que é a tua visão em relação a essas mulheres dentro do relacionamento? Como que você direciona? Você recebe procura dessas mulheres? Quais são as faixas etárias que você vem conduzindo aí? Fala um pouquinho pra gente. Então tá, falta 3 para te fazer 40, tá quase lá. Eu tô com 44 anos, já vou aqui, né, só entre nós aqui, falar a minha idade, né? Mas é a idade que a gente chama da loba. Tem pessoas que dizem que é a crise dos 40. Eu digo que é o recomeço aos 40, né? Onde a mulher repensa uma idade de transformação. Vamos imaginar que estamos ali, né, na metade, não da vida, porque, né, hoje a gente tem a longitude, mas estamos numa idade expressiva, uma idade de mudança. E essa idade que a gente chama de idade da loba, né, que os estudos trazem, que a mulher ela fica muito mais segura, ela já sabe o que lhe cai bem, ela sabe quem fica na vida dela, quem deve ir. Ela, geralmente nessa fase, ela busca uma casa, ela busca uma família, se já ainda não construiu. Umas já tiveram filhos, outras já sabem que não vão ter, até biologicamente falando, né? Ativa, elas ficam mais na sociedade, muito mais seguras, muito mais maduras. Então eu percebi na minha idade essa grande mudança de até apetite sexual. A gente falou sobre o toque físico da outra vez, né? A mulher ela já se conhece, ela sabe o que lhe dá prazer e biologicamente também. Por mais que o metabolismo não seja tão acelerado, não vou dizer que não é, não vou dizer que é lento, né? Que não seja tão acelerado, a mulher talvez não tenha a mesma energia, né? Mas a gente tem mais energia para colocar nas coisas certas. Foi isso, assim que eu me percebi. E eu atendo essas mulheres, né? A maior parte das mulheres estão ali nos 40, onde elas geralmente, né, algumas, a maior parte, eu trabalho com casamento, já casaram ou estão à procura de um relacionamento. Sim. É bem nessa fase. Ela tem mais clareza, né, Mirela? A mulher dos 40, ela tem clareza, o que eu quero. O que eu quero para minha vida, né? Eu acho que ela começa a focar a energia dela nas coisas que precisam ser colocadas, seria isso?
Seria isso, colocar energia nas coisas certas. Para isso, né, precisa ter as escolhas também, Sim. que depois a Laura vai trazer pra gente, que é o métier dela, né, as escolhas profissionais. Mas nessa idade também existem várias escolhas, inclusive relacionais, né? Sim. Eu digo sempre que essa fase é a fase da faxina. O que seria essa fase, né? A nossa casa, a nossa estrutura, muitas vezes vai continuar a mesma. A nossa família, o nosso espaço, as paredes. Só que tem coisas dessa casa, o que seria essa faxina, né? É uma limpeza, tem coisa que já não cabe mais, tem móveis que estão quebrados, móveis que não combinam mais com você. Então é como se você fizesse um renovar. Ô Mirela, em algum momento você sentiu o desejo de mudança na sua profissão? Você sentiu essa mudança dentro do seu trabalho? Eu senti uma mudança, sim. Até a Laura foi quem me ajudou a sair desse lugar de eu estou aqui, vou para onde. Mas eu senti, a maior mudança que eu senti foi de desacelerar. E de entender, será que eu quero mesmo isso? E por que eu tô te contando isso? Como é que eu descobri isso? Eu e minha família, em 2014, nós tínhamos voltado da França. E daí eu tinha conseguido ali quatro meses de pausa no trabalho, fiquei 6 meses lá. E quando eu voltei com toda a garra. Agora que eu vou trabalhar mais ainda. Vou dar tudo de mim. Aí fui no meu trabalho, a minha chefe me deu mais 2 responsabilidades, que na época cursos técnicos, né? O meu trabalho era uma escola. E aí eu tava com muita sede de trabalhar. No primeiro dia que eu ia começar, coloquei meus filhos numa colônia de férias. Coloquei e disse, ai, que coisa boa, né? Eu adoro essa correria, que bom voltar à atividade. Quando eu estava descendo a escadaria do clube, que era um clube onde eu matriculei eles, eu quebrei o pé no último degrau antes de entrar no carro. Quebrei o pé e aquilo me fez pensar, porque quando a gente quebra o pé, tem um grande significado. E depois eu comecei a pensar, nossa, será que é isso que eu quero mesmo? Será que é essa correria? Será que é assumir mais responsabilidades? Será que é entregar meus filhos aqui e ir para cá 100%? Ali que eu comecei a ter... a cair. Exatamente. Ali que eu vi uma transformação de desacelerar, mas também de não parar. Que legal, Mirela. O seu trabalho é maravilhoso. E eu gostaria, antes da gente já partir ali para a Laura, que você deixasse como que as pessoas conseguem acessar os seus conteúdos, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Então, pode acessar pelo Instagram. O meu Instagram é @MirelaVazOficial. Você entrar lá no meu Instagram, tem a bio, né? Tem o link onde você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Ali tem as informações dos cursos, dos atendimentos individuais e também todos os temas de palestras. Muito legal. E agora, por favor, apresentem aí a nossa convidada. Quem que você trouxe hoje para trazer? Que assunto que nós vamos abordar? Apresente aí, pessoal de casa. Então, hoje nós vamos conversar com a Laura. A Laura, por que eu pensei em trazer a Laura como convidada especial? Porque ela fez uma grande transformação na minha vida e eu tô aqui hoje por conta dela. Ela é design terapeuta, e ela vai falar um pouquinho sobre essa questão do sucesso na profissão no pós-maternidade. Como que a gente faz essa transição mesmo sendo mães. Então, eu vou pedir para ela se apresentar com mais propriedade que ela tem, né? Que ela tem um currículo imenso aí, Laura. Fala pra gente. Obrigada, Mi. Então, eu agradeço, inclusive, pelo reconhecimento, né, do trabalho. Eu sou designer por formação e tem algum tempo, 1 ano e meio, que eu venho tentando estudar um pouco mais a parte interior, né, a parte humana. Então, no design a gente tem uma questão principal, que é a resolução de problemas. Então, quando a gente se vê, né, em uma situação, ou então numa empresa, ou então num produto, a gente encontra problemas e a gente busca soluções, e a gente busca oportunidades de aquele problema trazer algo de positivo, né, para aquele contexto.
E há 2 anos atrás eu venho estudando essa área mais voltada, né, para a questão humana, né, como as pessoas se transformam e como essa resolução de problemas pode ser voltada para as pessoas, né, como que a gente pode usar métodos de design, né, desse olhar. Tem uma área ali que é o design thinking, talvez vocês já tenham ouvido, né, que é muito utilizado em empresas. Então eu tenho utilizado essas técnicas para a gente trazer resoluções humanas, né? E a Mirella foi uma das primeiras pessoas que eu atendi, foi muito legal, porque a gente parou para olhar para a vida profissional dela, né, e para a vida pessoal, porque a gente separa, mas na verdade isso não é algo separado, né? A gente é uma pessoa só. Então, o que fazia sentido para a Mirella naquele momento, né? Quais eram os valores dela naquele momento, né? O que era importante, como ela queria que fosse o trabalho dela, porque a gente também acredita que o nosso trabalho tem que ser em horário comercial, né? Que a gente precisa suar muito e chegar em casa morto, de cansado, para aquilo valer a pena, para a gente merecer, né, o nosso salário. Então, a gente tentou ressignificar um pouco isso, né? Quais são os horários que a Mirella quer trabalhar? O que a Mirella está gostando de fazer na idade que ela está hoje? Né? No momento que ela está hoje, o marido dela também passou por uma transição toda de saúde. Então, o que isso tem a ver com ela, né? Porque a Mirella fala de casamento e a fala dela impacta uma família inteira, né? Verdade. Então, é importante a gente olhar para o trabalho das pessoas pensando no contexto familiar também. Então, a ideia é a gente conseguir organizar isso e desenvolver, montar, oferecer algo que faça sentido para a vida da pessoa e para o mercado também, né? Para o externo, porque a gente também não pode trabalhar só de amor, né? Muito legal. Laura, como que o teu trabalho pode ajudar as mães? Então, até tenho conversado muito com a Mirella e é um tema que tem aparecido muito para mim, né? As mães. Então, quando a gente vira mãe, né, acho que vocês duas são mães, então sabem disso, né? Quando a gente vira mãe, a gente passa por uma transformação muito forte internamente, porque a gente perde um pouco da nossa identidade anterior e a gente se vê num limbo de que a gente não sabe mais quem a gente é, nem fisicamente, nem emocionalmente, né? A gente se doa tanto que é como se a gente se perdesse naquele contexto um pouco, né? E aí, quando a gente tenta se resgatar profissionalmente, às vezes a gente não encontra os nossos pedacinhos, né? E a gente esquece quais são os nossos recursos, né? O que a gente estudou, né? O que a gente aprendeu na nossa vivência profissional, porque a gente trabalhou com pessoas, então a gente aprendeu coisas, né? A gente internalizou coisas, o nosso modo de ser profissionalmente não é igual ao de outra pessoa, então a gente tem uma mochila de recursos, né? De tudo que a gente estudou, que a gente viveu, que a gente gosta de fazer, né? Então existe ali um monte de coisas, né? O nosso currículo, digamos assim. E quando a gente vira mãe, a gente meio que se perde, a gente tem aquilo ali para dizer o que a gente já fez, mas às vezes a gente não sente mais aquela vontade, aquela mesma vontade, né? Porque a gente tem um olhar maior para os nossos filhos. Então, se antes a gente tinha um trabalho onde a gente se disponibilizava assim, 100% e doava toda a nossa energia, hoje já não tem mais a mesma, né? Isso não é negativo, a gente simplesmente aprende a dizer não para algumas coisas, enfim, a gente se transforma, né? A gente se adapta. E muitas vezes essas mulheres voltam para o mercado de trabalho depois de uma licença ou só de um momento, né, de resguardo, assim, elas voltam sem conseguir se sentir dentro daquele trabalho mais. Né? E muitas delas acabam se ferindo, fazendo um trabalho que muitas vezes não faz mais sentido para elas, né? Ou então elas têm vontade de fazer outras coisas. Quantas vezes a gente já viu mães que abrem um negócio de outra área, de outra coisa, porque elas querem estar mais perto dos filhos, ou porque na maternidade elas aprenderam outra coisa, né? Então isso é muito legal. E aí a ideia, né, do meu trabalho adaptado a mães é fazer esse olhar, basicamente falando, né, de uma maneira geral. Elas se olharem e ver quais são as possibilidades que eu tenho hoje, agora, diante da fase do meu filho, diante das limitações, seriam isso? Exatamente, porque também a gente acaba esquecendo que a gente tem uma disponibilidade X, né? Até porque as crianças são diferentes, né? É verdade. Então, às vezes eu tenho um filho que precisa mais da minha presença, às vezes eu tenho um filho que fica com a babá, outro que não fica com a babá, um pai mais disponível em casa, ou um pai que trabalha fora, né? Um pai que viaja, né? Então, qual é o meu contexto, né?
Então, o teu trabalho, ele faz análises de cada família, no caso, né? Cada situação. Exatamente. Inclusive, com a questão do casamento, né? A Mirella estava falando e eu fiquei pensando aqui, como isso impacta no casamento, né? Porque muitas vezes a mulher, ela praticamente se retira do casamento para ser mãe, né? Então, existe um gap que fica ali e que prejudica esse relacionamento, né? Então, como que a gente pode adaptar isso levando em conta? Você se depara com essa situação com frequência, Mirella? Assim, sou mãe e os casamentos vão se tendo os afastamentos. Isso é um assunto que vem muito para você? É o que mais vem. As 3 maiores causas assim de brigas entre o casal é dinheiro, filhos e divisão de tarefas. E quando vem essa questão dos filhos, vem junto uma outra dificuldade que é a divisão de tarefas, que também impacta na questão financeira. Né? Então, esse vínculo do casal, por isso que o casal precisa fortalecer esse vínculo. O que veio antes dos filhos? Antes dos filhos veio um homem e uma mulher, né? Formaram um relacionamento e depois tiveram filhos. Se eles não cuidam dessa base estrutural, desse relacionamento, achando que dando tudo para os filhos, né? É o ideal, exatamente, é o ideal, os filhos ficam desestabilizados emocionalmente. Sim. E no teu caso, como profissional, da Laura também, será que o casal que está planejando ter filho, seria interessante essa mentoria, esse aconselhamento, tanto de uma quanto da outra? No caso, a Mirella é na parte da mulher. Você atende o homem também ou só a mulher? Não, eu atendo sim, atendo o homem. Na verdade, esse foco nas mães, ele tem aparecido nos últimos meses, mas a gente trabalha muito com transição de carreira também, né? Então, a Mirella também falou sobre isso, sobre as mulheres, né, nos 40 anos ali, que na grande maioria fazem alguma alteração. Então, eu acho que até antes de ter filhos é importante pensar, né? Porque quando a gente tem filhos, tudo muda. Então, muita coisa planejada já não acontece mais, né? Mas quando a gente pensa sobre isso, sobre o doar-se, né, profissionalmente, porque quando uma mãe ela fica mais em casa, ela abre mão de parte do seu trabalho. E isso gera brigas, às vezes, né? Porque essa mulher se sente injustiçada, né? Poxa, eu tô aqui me doando, né? E o que eu recebo em troca, né? Eu tô com meu filho, tá legal, tudo bem, mas às vezes eu perdi uma promoção no meu trabalho e tu não, né? Pro marido. Então, a importância de ter esse olhar coletivo de os dois serem capazes de parar para planejar e olhar para isso. Eu trabalho olhando, a gente desenha isso para que a gente consiga enxergar e visualizar possibilidades, caminhos, né, soluções. Sim. No caso, Mirella, né, você que fala com a mulher, você ouve a dor dela, no caso, né? Está doendo isso e isso porque o meu marido não faz isso e aquilo. Essa comunicação com o marido aberta ajuda? Ajuda muito dizer o que a gente chama da comunicação não violenta, né? Dizer exatamente as suas necessidades, as suas angústias e o que mais ocasiona a transformação é dizer especificadamente do que você precisa. Abertamente. Abertamente, porque se você dizer pro homem, né? Eu preciso de ajuda, porque você fica no sofá, você isso, você aquilo. Qual a possibilidade de essa pessoa ter o desejo de te ajudar ou de entrar nessa função junto com você? E aí entra aquela questão que muitas pessoas, que às vezes sem a sabedoria diz, mas ele não é cego, mas ele está vendo que eu preciso. Mas esquecem que o homem ele é totalmente racional, a mulher ela é mais emocional. Então, muitas vezes, ele não vai interpretar as suas entrelinhas. É diferente da mulher que um pingo é uma frase, né? É verdade. Então, o homem não, você tem que chegar e dizer, querido, assim, assim, assim. Ele vai entender com a sua clareza, né, Mirella? Esse assunto, ele é maravilhoso. Nós estamos aqui com muitas perguntas. A Mirella preparou aqui, olha, umas perguntas maravilhosas que vai ajudar a dar várias dicas aí para vocês de casa, mas nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br.
Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Primer através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos! Tarde maravilhosa, assunto. E olha, gente, tô apaixonada nesse assunto casamento inteligente. A Mirella arrasa sempre, eu amo esse quadro porque ajuda muitas pessoas. Eu recebo assim sempre mensagens de vocês aí de casa que comenta, né? Ah, tal pergunta me ajudou, isso esclareceu, esse assunto foi maravilhoso. Então compartilhem essa live lá no Facebook, vai ficar gravado depois no YouTube. Então, gente, passa pra frente, coisa boa a gente compartilha, né, Mirella? Verdade, verdade. Quanto mais compartilhar, mais esse trabalho vai ganhando alcance. E é isso que a gente deseja, né? Na verdade, essa é a minha missão de vida, é transformar famílias, a partir das mulheres, né? Mas se eu puder chegar nos lares das pessoas e pelo menos com uma palavra, ou um lar, ou quanto mais lares, né, eu alcançar, eu já estou cumprindo a minha missão aqui nessa terra. Verdade. E vamos voltar aí com o bate-papo com a Laura? Vamos. Ô, Laura, deixa eu te perguntar uma coisa que eu já tenho mas quero te dizer, quero ouvir de ti como é que esse mapa, né? Esse mapa que tu fazes, né? Como é que tu posiciona as pessoas, assim, como é que esse mapa ele auxilia na parte visual ou mesmo, né, nos processos? Então, inicialmente a gente senta e a gente vai desenhar isso quase como um rabisco, né? Então a gente fala bastante hoje, por exemplo, sobre terapia de casal, né? E sobre uma terapia de relacionamento, de casamento, que também é muito que a Mirella trabalha, que é baseado muito na fala, né? Na comunicação, na palavra. O que eu trabalho? Eu trabalho com essa fala, com essa comunicação, porém a gente coloca isso no papel. A gente enxerga quais são as palavras que estão ali, quais são as falas, né? Então a Lu falou assim, um pingo é uma frase. Que frase? Né? Então a gente vai colocar ali, né, quais são as frases. Então se for num casal, por exemplo, né, quais são as frases, né, dessas queixas, desses problemas, desses anseios, das demandas, né? Então na questão profissional, por exemplo, para mães, é isso que a gente coloca ali, né? Qual é a disponibilidade dessa mãe? Então vamos escrever ali como que ela se sentiria bem trabalhando, né? A minha filha, por exemplo, ela dorme até muito tarde. Hoje ela acordou passado das 10 da manhã. Então uma grande disponibilidade de trabalho para mim é o período da manhã bem cedinho, né? Então eu não preciso sair de casa, eu não preciso que alguém fique com ela necessariamente para eu trabalhar antes, né, dela acordar. Então é uma disponibilidade que existe para mim. Funciona para todo mundo? Não, né? Então a gente vai colocar ali o que funciona para você, né? Planejamento, né? Planejamento e desenhar.
A gente desenha de uma maneira bem caótica, então a gente escreve, rabisca, relaciona uma coisa com a outra, né? A gente faz ali, une o que está junto, o que está separado, o que eu gostaria e eu não tenho hoje, o que eu tenho, né? O que eu tenho e eu estou presa ali, não consigo me desapegar, porque muitas vezes a gente tem, né, um cargo ou uma formação ou um nome ou alguma coisa que a gente já fez. Eu trabalhei como professora por 8 anos em faculdade e eu tinha isso muito difícil de largar, porque eu gostava do que eu fazia. Então não é porque a gente não gosta necessariamente, é porque não faz sentido naquele momento. Quer dizer que eu não vou resgatar isso depois? Não, pode ser que eu resgate. Mas é importante eu colocar e dizer assim, não, isso aqui, ó, vai ficar na caixinha da espera, né? E isso aqui que eu tenho hoje, que eu quero fazer hoje, que movimenta o meu coração hoje, eu vou trabalhar. Como que eu vou trabalhar? E a gente desenha isso. Depois que a gente faz esse mapa bem bagunçado, a gente organiza ele. Então a gente faz um mapa digital bem bonito, né, com todos os esquemas desenhados, né, um fluxograma certinho de como poderia funcionar, quais são as ações que essa pessoa pode tomar depois do nosso encontro, né? O que eu vou fazer? Não, você vai fazer um site, ou você vai fazer um Instagram, ou você vai fazer posts do tipo XYZ, né? Então, muitas vezes eu chego a continuar esse trabalho fazendo, por exemplo, a comunicação do Instagram. Então, já aconteceu de uma mãe vir falar comigo e dizer assim, na verdade o trabalho dela nem era com relação a isso, mas ela já estava montando um novo trabalho, estava meio confusa. A gente montou, ela disse, mas no Instagram eu não sei como comunicar esse meu novo trabalho. E aí a gente sentou numa outra sessão, a gente desenhou, fez um mapa de conteúdos. O que tu tens para oferecer de graça? Porque o que é um conteúdo de Instagram? É um serviço de graça, né? É um entregar aquilo que eu sei sem pedir nada em troca, né? Para que as pessoas saibam como eu sou e talvez me procurem para me contratar. Então a gente fez esse mapa de conteúdos, a gente desenhou a arte disso juntas, então eu também trabalhei nisso, eu sou designer, eu gosto muito dessa parte também. E ela levou esses conteúdos prontinhos para ela ir postando quando ela sentisse que fizesse sentido. Então a gente fez um trabalho bem completo e ela conseguiu sair de ideias invisíveis que estavam na cabeça dela para algo concreto. Que bacana. Ô Laura, aqui no programa nós falamos muito sobre casamento, sobre família, rotina familiar, né, Mirella? A Mirella tem essa linguagem muito forte. E como você enxerga seu trabalho auxiliando na dinâmica dos membros da família? Bom, eu acredito principalmente, né, nesse olhar dessa mãe, né? Eu falo da maternidade porque eu acho que é algo que muda o casamento, né? Então ele não transforma só essa mãe, ele transforma esse casamento. E eu acredito muito no redesenho dessa dinâmica, né? Então vamos trabalhar numa sessão assim, a gente vai olhar para essa dinâmica familiar hoje. E se a gente for pensar, a dinâmica familiar depois que a maternidade vem, ela muda de mês em mês, né? Às vezes até menos do que isso. Até então, acompanhando as fases da criança. Né? Acompanhando as fases da criança, né? Acompanhando, vamos que eu tenha um marido que viaja, né? Então eu fico muitas vezes sozinha com meu filho, né? Como que funciona? Meu filho tem 5 meses, ele tá de um jeito, ele tem 1 ano, ele tá de outro. Então como que a gente muda essa dinâmica familiar para que não fique pesado para ninguém, né? Então esse olhar, né? Nesse mapa, ele vai ser um olhar sistemático, né? Sistêmico, digamos assim. Então a gente vai olhar para o pai, a gente vai olhar para o filho, a gente vai olhar para essa mãe, o que é importante para cada um, né? O que é importante para essa família, né? A Mirella fala muito que uma coisa muito relevante, né, para que esse casamento funcione é que o marido e a mulher andem numa mesma direção, né? Tenham um objetivo em comum. Então isso é importante ser trabalhado nesse mapa, né? Qual é o objetivo? O objetivo é que o meu filho seja criado de tal maneira? Ou o objetivo é que o meu filho trabalhe, né, mais dentro de uma linha mais de disciplina? Como que é? Existe um acordo? Isso já foi falado? Isso já foi colocado no papel? Então a gente trabalha desenhando isso para que a gente possa ajustar essa dinâmica familiar, né? Essa rotina, o modelo, né? Às vezes até o serviço, né, de uma mãe, o trabalho, mas às vezes até a própria rotina, né? Como que isso vai funcionar? Quais são os ajustes que eu posso enxergar, né, nesse contexto completo, né, geral, sistêmico, né, de toda a família. Então isso é bem legal, porque numa terapia a gente vai
dia a dia resolvendo, né, os nossos problemas. E às vezes é um processo longínquo, né? E o que eu acho interessante nesse teu trabalho é porque também o casal, ele tem perfis diferentes. As pessoas têm perfis diferentes e o casal também, né? As duas pessoas. Então, rapidamente aqui só dividindo para contribuir, né? Existem quatro tipos de perfis. Então, tem os comunicadores, tem os planejadores, tem os executores e tem os analistas. Então, por exemplo, eu sou comunicadora e sou executora, ou seja, eu consigo me comunicar e eu consigo executar algo que alguém me pediu. Só que eu não consigo planejar as coisas, eu não tenho essa visão do planejamento, da análise das coisas, eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? O meu marido já é mais planejador e analista, acaba que um vai complementando o outro de alguma forma. Só que o teu trabalho, por exemplo, fez isso comigo. Me ajudou a analisar todas as minhas demandas, as minhas necessidades, junto com o que eu estava precisando fazer para o mercado, junto com analisar e planejar. Essa é a dificuldade que as pessoas têm. E quando o casal, por exemplo, une para desenhar isso tudo, porque o desenho é o que está na nossa mente tudo bagunçado. O desenho vai lá, né, e olha de cima e arruma, é como um processo de escrita também, né? Na terapia, uma das terapias que eu indico bastante é a escritoterapia. Eu faço diariamente. Olha. Diariamente. O que é essa escritoterapia? Você ter um caderno e você escrever todas as ideias, os desabafos. Tem também? É muito bacana isso, né? Nós temos o mesmo perfil. Temos, comunicadora e executora. Comunicadora e executora. É verdade. E eu indico sempre fazer um diário da relação também. A mulher escrever todos os seus sentimentos em relação ao seu casamento. Ela também consegue enxergar de cima situações que se repetem na relação, né, os pensamentos que são dela na relação. Você passa essas atividades para tuas clientes? Passo. Passo. Para elas terem visão da relação. Eu peço para fazer um diário da relação, porque se for colocar o diário, né, inclui tudo, inclui filhos, inclui profissional, o que está ótimo. Só que para ela também ter esse olhar, como se estivesse desabafando mesmo, para ver, hoje eu reagi com raiva, né? Hoje eu não consegui me segurar, hoje eu estou angustiada porque ninguém me ajuda. E ali ela vai conseguir, ontem também estava assim, antes de ontem também estava assim, então peraí, então vou ter que mudar isso aqui, então vou ter que ir no autocontrole. Né? Mas essa questão dos perfis, né? Voltando ali nos perfis, é muito importante esse trabalho para o lado profissional e para o casamento também, entender, né, quais os perfis alinhar, que se chocam, claro. Alinhar, acordar, né, porque muitas vezes a gente tem esse perfil, mas a gente não consegue alinhar e acordar, olha, você na nossa relação é responsável por isso e eu sou por isso, tudo bem para você, né, então... A clareza, a comunicação, né, como a Mirella fala, assim, eu sinto que o mapa, que foi a primeira pergunta que a Mirella me fez antes, ele é uma ferramenta de resgate disso. Então, quando a gente tem isso desenhado num mapa bonito, como um quadro, né, como um livro, como algo que o casal possa sempre resgatar e lembrar desses acordos, né? Ele é uma ferramenta de resgate. E você faz esse mapa na primeira sessão, na primeira conversa, você vai perguntando e a cliente vai fazendo as perguntas e ela vai respondendo e você vai fazendo. E a gente vai escrevendo. Primeiro fica num papel muito caótico e depois eu levo ele para casa, eu organizo isso. Isso é presencial ou você faz online também? Faço online também. Online a gente tem uma prancheta virtual, a pessoa vai vendo tudo que eu escrevo e ela vai me corrigindo, vai dizendo, não, ali é isso, ali é aquilo. Então funciona das duas maneiras e é muito legal. E isso que a Mirella falou, vou aproveitar para falar da Mirella, que eu passei por uma situação bem difícil de relacionamento há alguns anos, né, de gravidez, na verdade. E a Mirella me deu essa dica. Ela falou assim, Laura, escreve, né, coloca para fora. E ela foi assim uma pessoa que me ancorou muito naquele momento para eu não me perder. E foi muito legal, porque hoje eu tenho um caderno que eu tenho coisas de, sei lá, 2017, eu acho, com escritas que fazem sentido hoje para mim. Então, é realmente uma ferramenta muito importante. Assim. Eu gosto muito da parte do escrever. Saber disso. Escrever é tudo de bom, né? É que você está expressando, você está colocando, né, para fora
seja o que está acontecendo, ou seja o que você deseja também, né? O que você tem, esse planejamento a longo prazo, né, Laura? O que você está pensando daqui um ano, daqui um mês? Como você quer estar, né? É uma estratégia também, né? Perfeito. Legal. E tem algo bem interessante, né? A gente falou do mapa, né? Aconteceu, eu atendi uma pessoa que inclusive veio através da Mirella, que a gente fez um desenho e aquilo fez muito sentido para ela, ela ficou muito emocionada quando ela recebeu, ela falou, nossa, eu consigo ver que esse trabalho faz sentido para mim, leva em consideração a minha formação e também o meu estilo de vida, o que eu acredito no meu coração. E eu encontrei ela esses dias, ela falou para mim assim, não, eu acho que já tem que fazer um ajuste, porque já passou um tempo. Então é legal porque a gente consegue, quando está tudo invisível, a gente tem uma ideia. Daí se essa ideia evoluiu daqui a 2 meses, a gente não percebe que ela evoluiu, a gente acha que é a mesma ideia parada, e a gente fica assim, pô, eu tô com essa ideia há 2 meses e não faço nada com relação a ela, não faço nada. Se eu já escrevi há 2 meses atrás e eu já tenho isso concreto, daqui a 2 meses eu vou olhar e vou dizer, nossa, eu evoluí essa ideia. Ela não é uma ideia parada. Então, quando a gente escreve e quando a gente enxerga, né, por isso o design terapia que eu chamo, né, quando a gente usa o design para terapizar essa situação, né, a licença poética da palavra, mas assim, a gente consegue sair do lugar, né? Nossa, que legal. Isso serve, por exemplo, eu estou com uns projetos, vamos aqui fazer um exemplo, eu estou com alguns projetos. E é pergunta da Lu mesmo, tá? Estou com alguns projetos e preciso esclarecer alguns pontos. Isso seria um acompanhamento ou um mapeamento só ali, a gente já conseguiria clarear como que seria esse atendimento? O nosso primeiro encontro já vai trazer essa resposta. Então, às vezes, no nosso primeiro encontro, muitas coisas são esclarecidas e é suficiente para a pessoa naquele momento, porque tudo tem um tempo, né? Às vezes a gente esclarece, a gente precisa de um tempo para aquilo baixar, para a gente refletir sobre aquilo que a gente falou, que a gente escreveu, que a gente viu, né? Para a gente fazer contatos, às vezes, com pessoas que fazem sentido para nos ajudar a movimentar aquilo. Então, às vezes faz sentido a gente se encontrar semana que vem. Às vezes faz sentido tu levar aquilo e trabalhar em cima e daquilo. trabalhar sozinha naquilo. Muito legal, já legal. Quero bater papo com a Laura depois, que eu preciso. É muito bom fazer isso. Eu tô com algumas ideias muito legais, uns projetos já em andamento, mas eu acho que algumas clarezas vai me ajudar. É ótimo, inclusive para colocar ali ações, pessoas, porque a gente acha que a gente tem que fazer tudo sozinha, né? Ainda mais as mulheres. Então a gente começa a colocar os recursos que a gente precisa ali. Muito bom. Então depois nós já vamos conversar, viu? Só como é importante a comunicação, né? E nós não estamos sozinhos. A gente tem que ter a consciência que nós não somos autossuficientes, né, Laura? Muitas vezes a mãe ou a esposa, ela não quer buscar ajuda. Ela não quer buscar conhecimento, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Ela fica ali sofrendo sozinha, sendo que com uma mentoria com a Mirella já vai esclarecer muitas coisas. Uma mentoria contigo já vai desenrolar muitas coisas também. Então, isso que é interessante, existir quanto mais profissionais em várias áreas para ir amparando a gente, né, Mirella? É verdade. Sabes que eu lembrei agora de um exemplo, né? Um exemplo de um palito. Né? Um palito, se ele estiver individual, ele é fácil de quebrar. Agora, se você junta vários palitinhos juntos, você tenta quebrar, é muito mais difícil. Verdade. E para a mulher é assim, né? Como se a gente fosse uma planta que precisa, em algum momento da vida, se ancorar para poder se fortalecer. Mas nós temos essa dificuldade de delegar, eu estou dizendo isso por mim, tá? E o que eu ouço também, a gente tem dificuldade de delegar, de pedir ajuda, mas a gente precisa, a gente tem essa rede, né? A gente pode uma ancorar na outra, como por exemplo, né? Quantas mentorias que tu faz, quantas vidas que tu cuida. E você sabe que é enxergar, porque assim, eu sou mentora, né, comportamental, de jovens também, né? Tem um método Mentory Teens aí. Essa eu não sabia. Lancei uma mentoria, um método próprio, né? Que foi através de um conhecimento que eu adquiri ajudando meu filho. Né? Então, assim, eu trabalho, né, nessa parte de inteligência emocional, comportamental, desse desenvolvimento. Só que eu percebo que dentro das mentorias, muitas vezes, eu não vou ter a linguagem que a Mirella tem. Então, eu já cansei de indicar, por exemplo, segue esse perfil aqui, que você vai se alimentar de conteúdos que vai falar. Embora eu falo de relacionamento, falo de um monte de coisa, só que não
com a ênfase que ela dá, porque esse é o nicho dela, né? O meu é mais mentalidade, comportamento e posicionamento. A linguagem do casamento até entra, mas não com a ênfase que a Mirella dá. Então eu passo, olha esse Instagram. A parte financeira, eu falo, mas aí eu tenho outra pessoa que é da minha confiança que eu indico, olha esse Instagram. Legal. Né? No caso, isso, de mães, é um olha coletivo. esse Instagram. Então você tem que passar para frente. O problema dos profissionais é que eles querem abraçar só para eles. Não, eu vou conseguir resolver isso aqui, eu resolvo isso aqui, eu resolvo isso aqui, mesmo que eles não dominam totalmente aquela área, né? Então, delegar e ver, não, isso aqui não é para mim, eu acredito que isso é a primeira clareza que nós temos que ter, né, dentro do nosso nicho. Tu sabe que tem um produto que eu desenvolvi para uma imersão que a gente fez, eu e uma colega, de recalcular a carreira, né? Que é para transição de carreira, a gente fez um produto que são cartas que ajudam essa pessoa a se trabalhar sozinha. E uma delas ela é a carta da guerra, e ela fala isso, né? Que eu posso ser muito bom em muitas coisas, mas se eu for para a guerra sozinho, eu vou perder. Né? Então, a importância, que é como a analogia do palito, né? Como é importante eu saber a minha função. Eu posso ser bom em várias outras, mas é eu abrir mão e dizer, não, a minha função é essa. A Mirella vai assumir outra função que poderia ser eu, mas não vai ser. Complementando, né? Vai complementando. E depois nós vamos voltar com mais perguntas. Gente, que bate-papo gostoso, né? Só que eu vou ter que chamar o intervalo comercial. Voltamos já já. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos. Bastidores, é assim, gente, nós já estávamos aqui discutindo, botando as ideias, né, em ordem, de algumas coisas que a Laura vai fazer para mim depois, né, que eu vou passar por essa mentoria com ela, que é importante profissionais buscarem cada vez mais conhecimento, né. Eu acho que o verdadeiro mentor é aquele que ensina, mas o excelente mentor é aquele que aprende. Sim. Que né? demais Então, isso a gente está em constância, né? Em constância, buscando sempre mais conhecimento. Exatamente, exatamente. Em relação ao casamento também, cada vez que eu falo, eu tento aplicar aquilo que eu falo. Eu falo que eu aplico, só que às vezes em algum momento eu deixo de aplicar. Sabe, a gente esquece de alguma coisa que deveria estar fazendo. Daí eu faço uma live sobre briga. Será que eu estou brigando? Não, vou ter que melhorar ainda a minha comunicação. Sabe então, por que isso acontece, Mi? Porque a mente humana, o cérebro, ele aprende
ele atinge 95% quando você está ensinando. Olha só. Né? 80% você atinge ele quando você está aplicando. Você está aplicando em você ali, você está fazendo, você aprendeu 80%. Mas na medida que você chega e ensina a tua mentorada, você atingiu o nível hard, máximo, 95% do conhecimento naquela área, você aprendeu. Nossa. Por isso que você ensinar é mais valioso do que aprender, porque você aprendeu, até porque você leu um livro, você aprendeu só 10%. Você só vai alcançar os 95% quando você explicou para alguém, botou em prática e aí foi lá e ensinou alguém. É verdade. O cérebro humano é assim que funciona. É verdade. Sabe que o tema que as mulheres mais têm, né, no casamento é a comunicação. E que todos nós, a gente também tem, comunicar, se relacionamento é difícil, né? Cada vez que eu falo sobre comunicação não violenta, eu lembro, esse passo aqui eu não estou aplicando, esqueci. Né? Então a gente revisita, ensina e a gente vai aplicando. Por conta da congruência, né, Mirella? Exatamente. Não sei com você, com a Laura, se acontece isso. Quando você está ensinando algo que você não está botando tanto em prática, não vem aquela coisa assim, não, eu preciso praticar mais isso aqui, porque eu tenho que viver em congruência com aquilo que eu ensino, não dá aquele insight em Sabe você? que tem um autor, o Austin Kleon, ele fala sobre criatividade e tal, e ele fala que todo conselho é autobiográfico. Então ele fala que se você está ensinando sobre uma área, é principalmente porque aquele conhecimento está sendo útil para você. Sim. Se você for ensinar algo que você já sabe 100%, que você já aplica 100%, muitas vezes aquilo para de fazer sentido para você, porque você já atingiu a excelência, como tu falou. Então é muito importante que a gente entenda que todo conselho é autobiográfico. Quando a gente entra naquele lugar do impostor, né? Meu Deus, como é que eu estou ajudando alguém com isso se eu mesma precisava aplicar? A gente precisa cortar esse pensamento. É verdade. Porque esse pensamento ele é muito autossabotador, assim, né? Então, todo conselho é autobiográfico. Esses dias eu ensinei para uma cliente uma técnica e eu falei, nossa, quanto tempo que eu não faço? Quanto tempo que eu não aplico? Vou fazer hoje. Então, ou seja, eu estou aprendendo, reaprendendo, aprendendo, e você, cada vez que você ensina, você aperfeiçoa o teu conhecimento, né? Então, é maravilhoso. E você coloca amor porque aquilo está fazendo sentido na sua vida. Verdade. Eu fui num evento de empreendedorismo esse fim de semana e a Celine, que inclusive já veio aqui no teu programa, ela falou assim para mim... Acho que tu tá precisando fazer o teu trabalho para ti mesma, né? Porque, assim, é um momento que tu vai evoluindo o teu trabalho e, às vezes, tu não para. Eu que ajudo a desenhar esse contexto, né? Esse serviço, muitas vezes eu não paro para ajustar o meu, né? Recalcular o meu. Então, a importância da gente perceber o quanto... Por que eu falo sobre isso? Talvez eu fale porque eu preciso... me aperfeiçoar cada vez mais, é infinito a nossa possibilidade, né? Até porque tu tiveste que recalcular a tua rota várias vezes, né? Desde que a gente se conhece, quantas transformações tuas que eu vi, quantas, né, que tu presenciaste. Eu fui professora há 8 anos, parei, tive a minha filha, senti que precisava ajustar, reajustei o meu trabalho, né? Aí depois fiz uma parceria com uma grande amiga nossa, reajustei novamente, aí ela foi embora daqui, reajustei novamente. Então a importância da gente entender que nunca é uma frustração porque eu andei para trás. Não, a gente não está andando para trás, a gente só está recalculando, né? Ajustando a rota, porque os obstáculos, os desafios, eles vão sempre aparecer, né? E as pessoas acham que acessar o sucesso... Não, eu tentei, agora eu tive uma ideia maravilhosa e vai dar certo. Thomas Edison, por exemplo, criador da luz, ele calculadamente, ele errou 10 mil vezes. Caramba. 10 mil vezes para chegar à excelência. Ele foi testando vários produtos, ele foi testando ver o que dava certo para hoje a gente ter a luz com excelência. E não é pouco 10 mil, né? Então, muitos testes ele fez. Aí você imagina, o gênio, né, um cara que era considerado um gênio, quantos erros? E aí até li um trecho de um livro que perguntaram para ele, e se você não tivesse alcançado a excelência, né, faltasse ainda, você iria continuar tentando? Ele falou assim, com certeza eu estaria no meu escritório agora, fazendo vários testes e não estaria aqui conversando com você, e deu risada, com todo o respeito. Ou seja, muitas vezes a gente está empregando a nossa energia em outros lugares, ao invés de estar ali tentando e achando que está andando para trás, não está andando para trás.
Se ele acreditasse que estava indo para trás, ele não teria chegado à excelência, né? Desse resultado. E tem uma coisa também de muitas vezes a gente não ter conseguido, né? Tem um vídeo no YouTube que fala assim, de onde vêm as boas ideias? Super recomendo assistir porque é super inspirador. E ele fala que às vezes uma pessoa ela não conseguiu descobrir exatamente o que ela queria, mas alguém vai lá e se apropria de tudo que ela desenvolveu para poder dar continuidade. Então a gente não está sozinho. De novo a coisa da guerra e do palito, né? A gente não está sozinho. Às vezes não é a gente que vai começar do zero, a gente vai se apropriar de algo que alguém já fez. É verdade. Né? Então, até o Tesla, né? Eu vi o filme do Tesla, né? Ele se apropriou das ideias do Thomas Edison, né? Sim. E foi lá e fez acontecer, mas quem ficou mais famoso foi o Thomas Edison, porque né, por mais que ele tivesse roubado ali as ideias, né? Quem batalhou no início foi o Thomas Edison, mas ele sabia fazer propaganda do trabalho dele. Alguém tem que começar. Na psicanálise também, né? A gente fala Freud explica, mas a psicanálise tem várias pessoas envolvidas, não exatamente, é só Freud, né? Exatamente. Né? Então, a mesma coisa. Para que o pessoal falar, ele era o pai da psicanálise, só que para aquela época. Depois daquela época, teve muitas teorias dele que foram desbancadas, por exemplo. E muitas outras pessoas foram aperfeiçoando aquelas ideias, né? Exatamente. Então é muito forte, está em constante evolução. Né? A importância constante desse coletivo. Evolução. Muito legal. E temos mais perguntas aqui, gente. Estamos, indo né, para a reta final do programa, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para a Laura. Falando em transformação, esse processo de trabalho também pode ajudar pessoas que estejam em processo de transição de carreira, como você disse, mas a pessoa está ali, eu vou fazer um processo de transição de carreira. Você já se deparou, que você já disse que faz esse processo, com pessoas que estão com apego? Sim, muito. Porque muitas vezes a gente precisa dar um passo a mais e a gente não consegue porque eu estou apegada à minha profissão, àquela circunstância. Como que lida com isso aí? Tu sabe que é por isso que eu até mudei o nome, né? Muita gente diz pra mim assim, nada a ver esse nome, né? Design terapia, tá dando uma área pro design, que até, né? É minha licença poética, assim. Adorei. Existe uma área que chama Life Design, que é parecida, muito parecida, né? Os livros que falam disso. Mas por quê? Porque é terapêutico, né? Eu poderia colocar como um trabalho de design de serviços. Você está em transição de carreira, vem que a gente vai desenhar os seus serviços. Mas não é só isso, né? É terapêutico. Porque o apego tem muita coisa envolvida, né? Às vezes a gente faz um curso porque era o sonho da nossa mãe que a gente fizesse aquele curso e a gente não quer abrir mão dele, né? E às vezes, isso é muito legal de pensar, às vezes a gente decreta pra gente que a gente tá fazendo algo porque era o sonho do meu pai. Na verdade é uma coisa que eu criei que era o sonho do meu pai. Se eu for perguntar pra ele, não é, né? Então eu gosto muito de dizer assim, na sessão, o que é sucesso para você e o que é sucesso para o seu pai. O que você vai responder sobre o que é sucesso para o seu pai não é o que é sucesso para ele, é o que você acha que é sucesso para ele. Então, às vezes a gente se apega numa ideia que a gente acha e às vezes a gente nem pensa, vou estar preso numa coisa que é do meu pai. Às vezes é inconsciente mesmo, né? A gente tá ali preso. Eu coloquei na minha cabeça por muito tempo que eu ia fazer mestrado por causa do meu pai, né? Porque era uma coisa, mas era bem inconsciente. Depois que eu percebi isso, e um dia meu pai falou assim pra mim, mas eu tranquei o meu mestrado, por que eu te cobraria de terminar? Então, pra gente começar a pensar o quanto a gente cria situações. Né? Então, por isso que é terapêutico, né? Na transição de carreira é muito importante a gente fazer um processo de botar pra fora. A maioria das pessoas chora mesmo, né? Bom, então, coloca pra fora e é isso, sabe? A gente conseguir olhar o que faz sentido pra mim, né? Eu fazer o que vai me fazer feliz, porque no fim das contas quem vive a nossa vida é a gente, né? Não é o outro. E até essa questão do apego, né? Apego ao caminho que eu percorri até aqui. Mas como assim? Se fosse rasgar e jogar fora. Exatamente, agora o que eu faço com tudo isso aqui? Igual você, né? Que era pedagoga? Pedagoga. Pedagoga, hoje você é terapeuta. Sim. Você teve essa questão, tipo, mas eu sou pedagoga, sim. E como que eu vou fazer? Até quando eu criei meu Instagram, até há 5 meses atrás, eu não colocava na minha bio pedagoga, porque eu não me sentia mais pedagoga. Eu nunca coloquei nos meus posts pedagoga.
Até que eu fui para terapia e a minha terapeuta falou, a tua formação superior qual que é? Eu falei, pedagoga. Então, isso tem que constar. Por mais que tu tenha te transformado, é uma base que tu se formou a partir dali. Exatamente. É porque existem os alicerces disso, você não precisa desapegar, mas se construir, é o seu reconstruir. currículo, né? Exato. É o seu currículo. E não é o desapego de jogar fora, é o Exatamente. desapego de trazer para o que aquilo faz sentido hoje. Eu sou formada em design de interiores, inclusive design de interiores. E assim, o design de interiores hoje, ele não está sendo mais a minha base, mas ele está ali. Está ali como sua base também. Exatamente. Ô, Laura, olha só que loucura, acho que todo mundo passa por isso. Eu sou mentora de mulheres, né? Terapeuta também. E... Todo terapeuta tem que ter um terapeuta. Exatamente. Né? Eu vou te ter, tu me tem, eu tenho a minha, a gente vai. Tem que ter, porque senão a gente fica louco. Olha só, eu fiz em offline, eu já trabalho, eu já estudo, eu sou expert em mentalidade, posicionamento e comportamento. Eu estudo isso desde os meus 18 anos. Caramba. Só que, e eu já faço atendimento há muito tempo no offline. Tanto que eu nem cobrava, depois comecei a cobrar, foi no off também, porque eu tinha o zelo da colunista, da apresentadora e da empresária. Então, era quem conhecia a Lu, era a Lu Rodrigues. Ah, a Lu Rodrigues apresentadora, a Lu Rodrigues empresária lá tá, da loja tal. E eu peguei eu tinha medo de perder a identidade, olha que coisa louca. Olha só. E até que foi com terapia, eu entendi que eu estava num processo de transição e que eu não estava deixando de ser a Lu, que encaixava na minha vida, mas que o programa, que a loja era o braço, era um pilar, era um degrau. Mas o meu propósito era como mentora. Então, assim, foi algo muito louco. Então, a gente tem que buscar ajuda, né? Meninas, nós já estamos na reta final, que dó, né? Já está acabando. Que passou. E eu gostaria que a Laura falasse aí pra gente como acessar esses seus conteúdos maravilhosos. Então, eu tenho Instagram, agora eu até mudei o nome dele, então ele tá com o meu nome mesmo, então é Laura Z Flores, @LauraZFlores. E lá eu falo um pouquinho, né, como funciona o design terapia, tem os links lá para vocês me acessarem. E tem alguns mapas que eu faço também, então quem quiser entrar e quiser olhar, é bem legal porque você consegue visualizar, né, o que eu tô falando. Laura, já vou até seguir aqui, ó. Laura Z Flores. Z Flores. E é isso, né, pra gente conseguir visualizar, né, o que é um serviço, o que é uma instância pessoal, né, eu acho que é importante a gente não tentar separar, né, Muito tentar bom. trabalhar isso tudo junto. Muito bom. Meninas, muito obrigada. Obrigada Mirela, também. parabéns por esse Obrigada. programa, parabéns por esse quadro maravilhoso. É uma delícia ter você aqui com a gostoso, gente. né? Obrigada também, Mirela. Obrigada a você. Finalizamos por aqui. Semana que vem tem mais programa. Um beijão, fiquem com Deus.